Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Fora da Casinha, podcast da nossa Imob JP, em mais um dia muito especial e hoje nós trazemos um convidado que de fato faz parte de toda a história do Grupo JP, da minha história, e eu tenho um prazer e uma alegria muito grande de poder estar com ele aqui hoje, né, que é um amigo, um parceiro de negócio e que de fato vem trazer toda a sua experiência, muitos conteúdos para todos que estão nos acompanhando. E o convidado de hoje é nada mais, nada menos que Rudinei Moreira, meu grande amigo, meu parceiro de negócio, proprietário da Dale Carnegie Training aqui no estado do Tocantins. E a gente estava conversando agora há pouco sobre a apresentação e o Ademar falou, Érico, muito cuidado na apresentação, mas o Rudinei tem que ser apresentado dessa forma. E, de fato, só para vocês terem uma ideia, considerado um dos melhores trainers do mundo na Dale Carnegie. Então, meu amigo Rudinei, muito obrigado pelo convite. Show. Acabou de chegar de viagem aí, estava viajando fora do Brasil e separou esse tempinho para a gente poder estar junto, conversando, batendo papo. E muito obrigado pelo aceito esse convite. Eu tenho certeza que hoje vai ser muito bacana. 20. Fechou, viu aí? Viu? Boa! Vamos lá, obrigado a vocês pelo convite, pela oportunidade, né? E para mim é uma honra estar aqui, tá junto de vocês, porque de alguma maneira, sim, eu fiz parte da tua história empreendedora, de gestão, como gestor, como empresário, aqui dentro do Tocantins. A gente já está junto aí há uns quase 10 anos. Como Fui da turma 4. Turma 4, então há 10 anos, efetivamente. Como parceiros, como amigos, trocando experiência, trocando clientes, né? Então, sim, é uma honra e eu te admiro muito. Você é um cara que eu tenho uma admiração muito grande pelo resultado que você tem, pela pessoa que você é, pelo pai, pelo empresário, pelo gestor e principalmente pelos resultados que você mostra, porque gente querendo se mostrar tem de monte, mas gente mostrando o resultado não é para qualquer um. Então, obrigado pela oportunidade. Obrigado. E, obviamente, meu grande parceiro, E aí? Ademar Rodrigues. Ademar falou, Érico, mas geralmente eu tô ali no JP Empreendimentos. Não, é porque assim, a maioria das pessoas me vem lá no Instagram da JP Empreendimentos, sempre assim, numa obra, com capacete e tal. Eu falei, pô, Érico, faz uma apresentação bonita aí pra mim também, tá? Eu sou aquele cara que persegue vocês aí no Instagram com anúncio e tal. Tirando essa parte das obras, eu sou o cara que vocês estão sendo perseguidos ali direto por os anúncios. Eu sou o responsável por isso. Então, oficialmente, uma apresentação do Ademar, vai lá. Pronto, não, bonita. Só isso. Não. Resumindo, é isso. Só para as pessoas merece. entenderem, são mais ou menos ali, uns 10 a 12 anos também. São 10 Teve anos. um tempinho ali, né, Ademar? Teve um hiato ali, né? Um hiato, né? Exatamente, mas o bom filho a casa torna. Bom filho a casa torna, E já né? tô de volta tem 4 anos. E já está de volta, tem 4 anos. E, de fato, toda essa parte de trás dos bastidores, né, Ademar, do palco ali e tal, com aquela toda inteligência operacional, para a gente chegar até as pessoas certas. Exatamente. Então, esse é o nosso querido e amado Ademar. Sou eu. Mas eu queria começar, Rudinei, eu vou fazer já uma primeira pergunta para você. Eu fiz um curso com vocês em 2013. Foi. Então, 2013. 2013. Foi toda a equipe da JP? Exato, na primeira temporada minha de JP, que eu considero essa segunda temporada. E aí eu queria que para a gente começar, que você explicasse um pouco como é que funciona o método para as pessoas e tudo mais, como é que funciona esse método, porque ele vem muito antes dessa onda da gente ver muitas pessoas no Instagram se colocando, né, como eu vou falar qual a expressão certa? Trainee. Trainee? Trainer, trainee, coach, várias treinador, nomenclaturas. tem de monte. Mas eu sei que a Dale está em 97 países, já treinou mais de 9 milhões de pessoas, muito antes dessa onda que a gente vê. Então eu queria que você contasse um pouco da história. O Ademar fez o dever de casa, deu uma pesquisadinha Cara, sobre o Dale Carnegie. Eu sou um bom aluno. Um bom aluno. E lá desde o Rio Grande do Sul até hoje, tá? Essa história é importante. Vamos lá. Legal. Então, como você falou, hoje a Dale é a maior empresa do mundo do setor de treinamentos, né? A gente já está em mais de 90 países, é uma empresa que está com 111 anos de história. E lá em 1912, quando o Dale Carnegie foi uma pessoa, ele foi o fundador da nossa empresa, o autor de um livro chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que está entre os 10 livros mais vendidos da história da humanidade. Exato. E, cara, quando ele começou a escrever e mexer com isso daí, não existia nada sobre o assunto naquela época, no início do século passado. E ele começou a pegar histórias, relatos,
e resultados das pessoas mais bem-sucedidas daquela época. Tanto é que, se você parar para ler o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, você vai ver relatos das pessoas mais bem-sucedidas da história do início do século passado até meados ali de 1930 e poucos, né? Então não existia nada a respeito. Então, muito do que se existe hoje, né, no mercado, que as pessoas usam e tem até como referência, veio da Dale Carnegie. Eu costumo dizer que a gente é muito bom de conteúdo e talvez não tão bom assim de embalagem, né? Porque às vezes a pessoa ela compra um presente, compra uma casa, compra uma construção porque a embalagem é bonita. E a gente vê isso muito no setor imobiliário. Né, o cara dá uma maquiada boa na casa, passa uma tinta bonita, né, passa uma tinta bonita, falou, nossa, essa casa aqui é bonita. Mas quando você vai ver a estrutura, quando você vai ver o alicerce, quando você vai ver a fundação, o negócio está cheio de problema. Né? Não tem muita fundação. E a gente vê isso muito no mercado hoje, infelizmente. Isso acaba, de alguma maneira, queimando o trabalho, né, de muitas pessoas boas e capacitadas. Então, o Dale Carnegie, como foi o precursor de tudo isso, a gente acabou trazendo uma base muito grande. Tanto é que uma empresa não dura 111 anos se não for boa, se não tiver resultados. Né? E, por incrível que pareça, a Dale Carnegie está crescendo a cada dia que passa. Então, a gente estava, recentemente, como o Érico falou no início, eu estou chegando numa viagem internacional, onde nós estávamos num encontro dos 10 melhores franqueados do mundo, né, sendo 2 de cada continente, e a gente estava trocando boas práticas, falando de negócios, falando de crescimento de negócio, e a Dale Carnegie está crescendo, né, exponencialmente, e tanto no meio presencial, que é o nosso core business, né, onde a gente sabe fazer muito bem o nosso negócio, mas também no meio digital, que não é o nosso forte, né, porque por mais que a gente já tenha hoje turmas digitais, online, nada substitui o face-to-face, o olho no olho, né? E isso é o que faz toda a diferença dentro do nosso trabalho. E aí, voltando à pergunta das pessoas, né? Desse mercado de treinamentos, sim, a gente vê muitas pessoas entrando, querendo dar curso, querendo dar treinamento, querendo ensinar o que muitas vezes não fazem ou não têm. Né? Então, eu brinco que é o coach financeiro que não tem dinheiro para ele. Né? Como é que eu vou ensinar alguém a ter resultados financeiros se eu não tenho austeridade financeira para mim? Como é que eu vou ensinar alguém a ter resultado de negócio se o meu resultado não existe? Então, é muito disso. Dale Carnegie, dentro da nossa formação, ele fala que a gente precisa ter integridade, a gente precisa ter caráter, a gente precisa ter resultado, porque se eu não tiver tudo isso, eu não posso estar na frente de uma sala falando para empresários. Né? Aí eu sou apenas um showmanship, que eles chamam. Né? Tô ali fazendo um show, mas resultado mesmo... Não vivencia aquilo. Não vivencia o que fala. Né? Por isso que a nossa processo de formação é um processo muito criterioso. Diferente do que a gente vê muito hoje, que é 2, 3 dias e já sai... Sim. Né? Já está aí dando curso. Nosso processo é muito mais profundo. Então, basicamente, a Dale Carnegie ela é a precursora, né, de muito do que existe hoje no mercado. E as pessoas têm a capacidade e a qualidade, aí sim eu tenho que tirar o chapéu para muitos, né, que eles conseguem pegar o nosso conteúdo e entregar de uma forma que chama mais atenção do que nós mesmos. Numa embalagem mais bonita, né? Que é a embalagem mais bonita. Mas aí, se tu vai entrar a fundo no negócio, tu vê que também não tem sustentabilidade. Maravilha. Então, resumo é isso daí, né, do negócio do negócio. E você consegue identificar, vamos falar, ótimo, vamos citar nome, mas você consegue identificar nas redes, principalmente, né, a gente está falando de Instagram, de rede social, essas pessoas que bebem lá na fonte da Dale e apresentam, quando você bate o olho, você consegue, pô, isso daí o cara pegou de lá, isso daqui o cara pegou de lá, você consegue identificar assim? Com certeza, e a maioria cita, né? A maioria cita Dale Carnegie, porque eles usam o nosso nome, né, para dar um pouquinho mais de credibilidade para o negócio deles. Né? Às vezes, isso já aconteceu conosco, de pessoas que se aproximaram de nós para entender um pouquinho do nosso trabalho, saber como é que era, para depois poder usar para ele. E hoje a gente acaba se protegendo muito em relação a isso daí, fazendo contratos, né? E aí a importância da gestão, você ter contrato de sigilo, contrato de confidencialidade, alguns contratos que amarram a pessoa
para que o conteúdo, né, o core business, aquilo que a gente está entregando para ele em processo de formação, daqui a pouco não vire um concorrente, um pirata. Né? Mas hoje, se você pegar um livro, abrir o Google, internet, tu tem acesso a qualquer informação. Sim, a informação está na palma da mão. Né? E se a pessoa ela tiver um mínimo de preparo, ela consegue extrair daquilo ali e fazer o curso dela. Sim. Mas será que tem profundidade? Né? Então, sim, dá para identificar tranquilamente. Quem usa, né, e se aproveita do nosso conteúdo e não tem nenhum mal em relação a isso. Né? É até bom porque muitas vezes as pessoas acabam fazendo propaganda para nós. Claro. Meu amigo, eu tive a oportunidade de fazer, acho que todos treinamentos da Dale aqui no Tocantins, de vendas, negócios, relacionamento. E lá atrás, acho que 2012 ou 2013, eu fui da turma 4, como eu falei. E de lá para cá, creio eu que 100 turmas vocês já tiveram aqui. Mais. Né? Mais. Sei lá, 2.000... 5.000 pessoas. 5.000 pessoas. Já passaram por sala. Né? E dessas pessoas, dos maiores empresários que nós temos aqui no estado, e até de fora, né? Que chegaram a fazer aqui. E uma coisa que a gente sempre fala, né, Ademar, dentro do nosso time mesmo e dos parceiros corretores, é sobre a importância do relacionamento entre as pessoas, né? Do próprio network, né? E a gente sabe que de todas essas pessoas, até onde eu tenho conhecimento, a Dale trabalha praticamente, claro, muito presencialmente digital ultimamente, mas até então era no boca a boca, né? Sim. Eu fazia o treinamento, falei, cara, faz, que eu até brinco que eu falava assim, ó, faz, se tu não gostar, eu pago o dobro. Até hoje eu não paguei, tá? Graças a Deus. Então, assim, e até o Rodrigo falava, pô, que confiança e tal, eu falei, porque é uma transformação. Mas eu queria que você falasse para quem está nos acompanhando, dessa importância do network que vocês criam dentro da Dale e como que vocês conseguem construir essa relação de confiança para que a pessoa, de fato, venha a indicar vocês e volte a fazer os outros treinamentos, ou até ele mesmo venha fazer, seja assistente graduado, né, que é refazer o curso pela segunda ou terceira vez, e trazer isso para dentro da nossa realidade do mercado, ou seja, eu ter a indicação de um cliente, né, porque eu vejo muito isso em vocês. A pessoa faz um treinamento, indica, e que indica outro, que indica outro, que indica outro, e o poder desse network que vocês criam muito bem, né? Possivelmente, eu acho que você conhece os maiores empresários do nosso estado. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. E o quanto o relacionamento faz a diferença na vida, né? Eu digo que eu prefiro ter bons contatos e bons relacionamentos do que dinheiro. Porque os contatos e relacionamentos me abrem a porta que eu quiser. E, às vezes, o dinheiro não abre as portas. Né? Ele até ajuda, mas não abre. Às vezes, um simples contato me leva até onde eu quero chegar. Então, tem uma história que eu posso chegar a qualquer pessoa do mundo que eu quiser através de 5 contatos. Né? Então, o relacionamento tem esse poder de abrir portas, de te levar onde você não estaria, de te conseguir te aproximar de pessoas que às vezes você nunca teria contato. E dentro da Dale nós temos essa capacidade de criar um ecossistema, né, de relacionamentos, de pessoas, de networking fantástico. Então, como eu falei, já são mais de 5.000 pessoas que fizeram treinamento aqui no Tocantins conosco. Então, ao redor do mundo, mais de 9 milhões de pessoas. Aqui no Brasil, a gente já está mais de 60 anos. No Tocantins, 11 anos. E essas pessoas que já fizeram treinamento, e aí a gente acaba tendo um relacionamento muito grande com praticamente todo mundo que já fez o treinamento. Né? Eu fui trainer da grande maioria das turmas, hoje estou menos dentro de sala, a minha equipe está assumindo muito mais as turmas do que eu já estou entrando muito mais na parte de gestão e de expansão do que efetivamente dentro de sala, mas as pessoas das primeiras turmas, das 50 primeiras turmas, praticamente todas fui eu que dei o treinamento. E aí vocês estiveram recentemente aqui com a Yasmin, com o Juliano Meurer. Cara, o Juliano foi uma das primeiras turmas. Ele fez comigo. Fez contigo, turma 4. A Yasmin também foi de uma turma super antiga e fez de novo agora. Então a gente acaba tendo um relacionamento com essas pessoas, com esses clientes, que não é um relacionamento como é que eu vou dizer? Só comercial. Comercial. É de amizade, é de confiança, é de troca, é de sentar e bater um papo. Cara, como é que tá o teu negócio? É de ajuda mútua. Então, esses dias eu estava conversando, fui lá na JL Meurer, sentei com o Juliano e a gente ficou batendo papo, cara, sobre negócio, sobre expansão, sobre business. E aí eu levei o meu pequenininho, o Murilo, que o Murilo está com 4 anos, e nós sentados no meio da loja, batendo papo, e tinha uma banheira de massagem lá, né, com a água ligada lá, e o Murilo começou a correr na volta da banheira. Daqui a pouco o Murilo, tchubum.
dentro da banheira, dentro da loja, né? E aí o Juliano falou, meu Deus, e agora? Não sei o que. Eu falei, Juliano, relaxa. Tá calor, vai secar, tá bem. Tá de boa. Né? Tá feliz. O nosso papo tá tão bom aqui, deixa ele na banheira. Né? Então, esse negócio de relacionamento, desse ecossistema que a gente cria é muito legal. E a oportunidade que as pessoas têm, depois que eles fazem o treinamento da primeira vez, de refazer de novo, né, é uma forma deles se manterem dentro dessa oportunidade de estar constantemente melhorando e conhecendo pessoas novas. Porque imagina, você fez o treinamento quantas vezes, Érico? Acho que com turma de assistente graduado, acho que umas 8, 7. Pois é. Quantas pessoas você não conheceu com um único investimento? Sim. Quantas pessoas você não gerou negócios, gerou oportunidades através de uma vez que você fez o treinamento da Dale Carnegie? Né? Então você fez, paga, né? Isso sim, a gente é... E as pessoas falam, mas Rodinei tem desconto? Cara, não tem desconto. Não tem desconto porque a gente não vende preço, a gente vende resultado. Né? E aí, mas depois que você faz o treinamento e você entende o valor do investimento, né? E o quanto aquele investimento vai te abrir portas, oportunidades e resultados, então a pessoa entende, opa, vale a pena. Né? Vale a pena porque aqui eu tenho muito a colher. E aí, então, tu fez 8 vezes. Então, se tu bota uma média aí de 20 a 30 pessoas por sala, 3 vezes 8, 200 e poucas pessoas que você conheceu ali que, às vezes, não poderia conhecer. Sem contar os encontros que a gente faz depois, né? Isso. Que vocês realizam e que lá tem pessoas da 4ª, da 8ª, da 30ª turma. Da turma. E a gente faz constantemente os encontros que a gente chama de Aproxima, que é convidar pessoas das mais variadas turmas, dos mais variados segmentos, bota dentro de uma sala, cada um para falar do seu negócio. Acabei de usar o Júlio lá do Sicredi, meu pai estava prestando um problema. Falei, Júlio, sou Dale. Ele, ô, Érico, tal. Resolvido. Sou Dale. Uma rede de apoio. Resolvido. Ele, Érico, lembrei de você. Naquele encontro de 3 anos atrás, está resolvido, manda seu pai aqui e acabou. Pronto. Esse é o poder do relacionamento. Esse é o poder do relacionamento, né? Então, o nome Dale abre as portas. Se você já fez, se você tem a oportunidade de fazer, depois você acaba abrindo portas através do nome Dale, né? E a gente fomenta muito isso. Então é legal porque dentro da Dale Carnegie você acaba tendo acesso a pessoas que às vezes você nunca teria acesso, gerando bons relacionamentos, gerando amizades, né? E possíveis negócios, que com certeza sempre sai negócio. Eu digo que dificilmente uma pessoa que leva a sério o treinamento não se paga. Porque não tem como ele não se pagar. Porque se você levar a sério, construir resultado, ir atrás, colocar em prática aquilo que você está tendo acesso de informação, cara, não tem como o treinamento não te dar resultado. Porque ele te dá muita ferramenta, te abre muitas portas. E aí o resto é consequência. E dentro do mercado imobiliário, Rodinei, que a gente sempre fala para o nosso time, é que é muito mais fácil, né? Estamos falando em imóveis de 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, né? Um valor agregado muito alto. É muito mais fácil você ajudar esse cliente nesse processo, né? Que ele compre esse imóvel, de uma pessoa que você acaba criando um relacionamento com ele, né? Fica muito mais fácil quando você, de fato, cria esse relacionamento, quebra aquele muro ali inicialmente do comprador e do vendedor. E, de fato, por isso que eu pedi para você falar sobre isso, porque dentro da nossa realidade é o que mais acontece. Eu vou dar um exemplo. Semana passada a gente foi gravar um material naquela casa, no Mirante? Sim, no Mirante. Não, no Mirante não. No Caribe. No Caribe. E aí, a Alice falou... O Érico, assim, né? Fala por 2, 3, né? A Alice falou, assim, de tudo, né? Com aquela cliente. E eu lá fazendo um material e ali meio de ouvido ali na conversa, eles passearam por tudo. E eu acho que, assim... Se não tiver esse relacionamento que você está falando com esse cliente, ficar só muito focado no processo de negociação... De venda. Cansa. Lógico, é o grande objetivo, faz parte. Mas o Érico faz isso muito bem. Ele passeia assim, nos assuntos e dá algumas pinceladas. Volta na negociação, foge. Ele faz muito bem esse jogo aí. Tu faz a pessoa se sentir à vontade. Exato. Né? E ela ficar com vontade de comprar. E de falar. Né? E de falar. E aí são os princípios da Dale Carnegie. Se interesse verdadeiramente, seja um bom ouvinte, faça a pessoa sentir-se importante e faça com sinceridade. Então, pequenos detalhezinhos que a gente trabalha em sala, né, e que o Érico faz isso com maestria, acaba gerando o resultado. E aí a gente vê quantos clientes já passaram por dentro da sala do setor imobiliário, por exemplo, né, que tiveram excelentes resultados. Então, teve um cliente que não queria fazer, e ele era corretor, né, e não queria fazer não, porque não tem dinheiro, porque é muito caro, que isso e aquilo. Eu falei, cara, confia. Eu falei, eu confio, todo mundo fala bem de vocês. Eu falei, então vai, velho. Vai, porque eu tenho certeza que ali dentro tu vai fechar negócio.
Resultado, ele foi, dentro de sala tinha uma pessoa, uma participante que ela era magistrada, e ela estava querendo vir para Palmas fazer investimento, e ela queria, na época, estava lançando o Opus, que era um dos... Sim. Né, da 21, e ele fechou 2 apartamentos Opus com aquela participante dele. Né? Com a participante da turma da dele. turma, da colega de sala dele. Sim, legal. Né? E como é que não se paga o treinamento? Sim. Aí, recentemente, uma outra participante, a Andresa Botelho, né? Sim, parceirona. Parceirona. Ela fez o treinamento agora e uma das metas dela era aumentar as vendas dela, do ticket médio dela de venda, né? E, cara, ela vendeu mais 5 milhões no período do treinamento, né, em imóveis, e ela falou, nunca eu tinha conseguido vender tanto. Só aplicando o treinamento, só através dos relacionamentos, só tendo bons contatos que a Dale Carnegie me proporcionou. Né? E a Dale Carnegie não tem milagre, não tem fórmula mágica. Porque se você não fizer a tua parte, o resultado ele não vai aparecer. Eu lembro que você falava muito isso. Naquele módulo que eu fiz em 2013, você batia muito nessa tecla. Olha, se vocês não fizerem, não vai acontecer. Não vai, não tem como, velho. Falando de 2013, assim, uma empresa que está mais de 100 anos, né? 110. 110 anos, né? Com esse método, né? Em 110 anos, a nossa sociedade mudou muita coisa, né? Mas o método, ele se mantém? Porque, assim, a sociedade mudou, mas como é que o método acompanha essa evolução? Eu queria que você falasse disso. Ou ele se mantém ali, porque as pessoas também não mudam muito em questões de valores e tudo mais. Joia, ótima pergunta. Assim, imagina um treinamento que foi constituído em 1912. O livro foi escrito, lançado em 1936. E até hoje ele é um best-seller, né? Então, os princípios, o cerne, o DNA do treinamento, ele é atemporal. E atemporal independente do país, independente da religião, independente da cultura. Porque pessoas são pessoas. Se a gente pegar os primeiros princípios ali, não critique, não condene, não se queixe. Né? Quem gosta de ser criticado? Ninguém gosta de ser criticado. E alguns vão pensar, mas a crítica é construtiva. Não tem. Não rola. Né? Crítica é crítica. Aprecie honesto, sinceramente. Então, quem não gosta de ser reconhecido, elogiado, apreciado, todo mundo gosta. É um dos maiores anseios do ser humano. Se nós pegar a pirâmide de Maslow, que fala da hierarquia das necessidades, vem lá o elogio como um dos principais pontos no topo da pirâmide. Né? Hoje está perdendo só para o Wi-Fi, né? Então foi um topo a mais que botaram lá na pirâmide da necessidade humana, né? Então o reconhecimento está no topo, aí hoje é o Wi-Fi. Cadê o sinal? Me passa a senha daqui, me dá a senha. Né? Só para quebrar o gelo. Então, não critique, não condene, não sei o que, te aprecie necessariamente, desperte um forte desejo na outra pessoa, torne-se verdadeiramente interessado, sorria, chame pelo nome, seja um bom ouvinte. Enfim, tem uma série de princípios que foram escritos lá atrás que até hoje eles nunca, e aí agora sim, nesse mundo que a gente está, de tecnológico, de inteligência artificial, nunca foi tão atual, cara. Né? Mas, claro que a Dale, em forma como uma empresa, como uma empresa de gestão, de treinamento, né, tem as suas metodologias, elas são constantemente revistas. Atualizadas. Nós temos uma universidade corporativa nos Estados Unidos, que é a Carnegie University, né, que constantemente, e aí por isso que os instrutores da Dale Carnegie, de 2 em 2 anos, são obrigados a fazer uma recertificação. No mundo inteiro, né? Eles pegam tudo o que está acontecendo num período de 2 anos, né? Compilam para ver o que está bom, o que tem que mudar, o que tem que dar uma atualizada, e aí de 2 em 2 anos nós, instrutores, somos obrigados a fazer uma recertificação global. Porque se eu não faço, eu perco a condição de estar em sala. Né? Então a Dale é muito criteriosa dentro desses princípios. Para quê? Para que nós, instrutores, gestores, né, possamos estar cada vez mais atualizados com o que está acontecendo no mundo. Não com a modinha, mas com o que realmente dá resultado. Porque a modinha toda hora está aparecendo. Toda hora tem uma coisa né? nova. E do mesmo jeito que aparece, some. Sim. Né? Então, pela característica da Dale Carnegie, eles filtram, né, o que tem realmente de importante, e aí eles levam para os seus instrutores para que a gente possa se recertificar. É como se a Coca hoje, que existe Coca mais café ali, mas o segredo está ali. Sempre, sim, né? A base não muda. Então, tanto é que foi reescrito um livro, o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas na Era Digital.
né? Em 2012, quando a Dale fez 100 anos, foi reescrito na era digital. Está saindo um outro livro agora da Dale Carnegie, que é o Take Command, né, que é Assuma o Comando, que também tem como base como fazer amigos e influenciar pessoas, mas num contexto já de inteligência artificial, desse mundo. Foi lançado esse ano esse livro, né, para ter uma ideia. Então, constantemente a gente se atualiza, mas não perde a nossa essência. Isso é importante. Maravilha. Rudy, depois de tantas pessoas, né, tantos empresários, tantos gestores, donos de negócios, né, gerentes comerciais, supervisores e até a turma lá da ponta mesmo da empresa, depois de todos esses anos aqui no Tocantins, né? Claro que você vem de uma história anterior a isso, mas o que mais te chamou a atenção, e aí eu vou entrar no nosso mercado, né? No mercado de negócio, no mercado de vendas, aqueles que mais se destacaram, né? O que mais te chamou a atenção dessas pessoas que apresentaram os melhores resultados, né? No famoso ROI, né? Que é o que eu iniciei hoje, depois de 12 semanas, eu cheguei ao resultado de X%, sei lá, em negócio, em vendas. Mas falando em negócio, o que mais te chamou a atenção nessas pessoas que apresentaram os melhores ROI? O que você acha que eles fizeram de diferente para que, de fato, eles aumentassem os números em negócios mesmo? Show. Então, só para explicar quem não conhece a sigla do ROI, ROI é uma sigla em inglês de Return on Investment, né, que traduzindo para o nosso português é um projeto de retorno ao investimento. Então, toda pessoa que ela vem fazer o treinamento, a gente já, nos 2, 3 primeiros encontros, a gente faz o ROI de cada um. Né? Então, qual que é a tua meta? A minha meta é aumentar vendas, a minha meta é diminuir custo, é diminuir inadimplência, é aumentar a prospecção, meu ticket médio, enfim, cada pessoa ela tem a sua meta. Seja ela qual for, seja ela quanto for, mas individualmente a gente acompanha as metas de cada um dos nossos participantes. E aí, ao longo dessa jornada de 3 meses, de 12 encontros, a gente vai entregando conteúdo e, cara, princípios de relações humanas. Tá, quem são as pessoas que você precisa melhorar o teu relacionamento para impactar no teu ROI? Né? Compromisso de controle de preocupação e estresse. O que está te dando preocupação, te causando estresse, tirando o teu sono, que está atrapalhando a tua meta? Né? E às vezes até o próprio problema dele, a meta dele, está ligado a estresse. Então, todos os nossos compromissos que a gente faz ao longo do treinamento, a gente dá uma pincelada. Cara, como é que tu liga isso no teu ROI? Como é que tu conecta isso com o teu ROI? Como é que isso impacta no teu resultado? E é óbvio que não é só em resultado, porque às vezes a pessoa não está tendo resultado profissional porque ela está com um problema pessoal. Então, o treinamento ele traz esse equilíbrio muito grande. E aí vem o ponto de onde as pessoas que mais têm resultado se destacam. Quando elas conseguem trazer o equilíbrio. Um equilíbrio da vida pessoal com a vida profissional. Porque às vezes a gente vê pessoas muito focadas no negócio, né, e que acaba deixando a desejar dentro de casa e que daqui a pouquinho o negócio, né, a performance começa a cair. E do outro ponto, o cara está muito, muito focado em casa ou com problemas em casa e que isso está impactando Afeta negativamente no resultado profissional. Então, assim, sem sombra de dúvidas, as pessoas que mais têm tido performance são aquelas que conseguem trazer um equilíbrio. E aí, algumas características, algumas habilidades que elas já são inerentes à pessoa, elas já vêm com a pessoa e o treinamento ele só acende a chama. Ele só dá aquele gás, que é o entusiasmo, por exemplo. Né? O entusiasmo é o segredo pouco reconhecido do sucesso. Então, eu não conheço nenhuma pessoa bem-sucedida, nenhuma pessoa que tenha feito Dale Carnegie com excelentes resultados, que não tenha entusiasmo. Né? Então, o entusiasmo faz uma diferença muito grande. Né? E aí, fugindo da parte religiosa do negócio, mas o entusiasmo, sempre que eu pergunto em sala, o que significa entusiasmo para você? Né? Você que está nos ouvindo, o que significa entusiasmo para você? Quando você ouve a palavra entusiasmo, o que te vem à cabeça? O que vem na tua cabeça entusiasmo? Que palavra vem? O que significa para ti? Érico. Vontade e energia de fazer acontecer. Para ti? Cara, para mim o que me vem é algo que me motiva. Isso. Algo que me motiva. Isso é um entusiasmo. Para mim é isso. Não sei se está certo. Vou pegar os meninos do bastidores. Bora, aqui. Vai. O que é entusiasmo para ti? Ímpeto. Força, energia. Para ti? Vontade de fazer acontecer. Vontade de fazer acontecer. Outra coisa, já não vale repetir. Perdeu, vai. Outra coisa que significa. Outra. Next. Entusiasmo. Vencer. Percebem que tudo que foi dito aqui nessa sala, a gente está entre 6 pessoas aqui na sala, quando você pensa em entusiasmo, são coisas boas? Sim. O entusiasmo, dentro da sua origem etimológica, é uma palavra grega e ela vem do em mais teu,
né? Então, em Deus, ou ter Deus dentro de si. E independente do Deus, independente da nossa religião, né? Mas pelo menos a grande maioria das pessoas acredita que existe um ser superior, seja lá como é que você chame. Pode ser uma latinha, enfim. Cara, é como... Não importa. É alguma coisa maior do que eu acredito. Uhum. E se eu pego essa alguma coisa maior do que eu chamo de Papai do Céu, né? Que é o meu Deus, que eu me referencio ao Papai do Céu. E eu coloco essa energia maior que eu num projeto, numa meta, em algo que eu acredito, e eu levo aquilo com fé, com crença, cara, vai dar certo, eu vou conseguir, eu vou dar um jeito, cara, não tem como não dar certo. Né? Então o entusiasmo faz uma diferença muito grande nos nossos resultados, no resultado do nosso negócio. Sempre vai dar certo? Óbvio que não. Óbvio que não, né? Se fosse só simplesmente isso, né, muitas pessoas poderiam ser bem-sucedidas. Uhum. Mas esse é um grande passo. Então, outra coisa é eu acreditar em pessoas. Né? Quando eu me relaciono bem, quando eu mudo o meu comportamento, e aí as pessoas não entram no treinamento para mudar o outro. Né? Eu não tenho a condição de mudar a outra pessoa. Eu vou para o treinamento para mudar a única pessoa que eu posso mudar, que sou eu mesmo. Então, quando eu mudo o meu comportamento, a minha atitude, a forma de tratar com as pessoas, né, e eu me torno uma pessoa mais solícita, uma pessoa mais agradável, uma pessoa mais que escuta mais, que respeita, que sabe cobrar, que sabe delegar, que sabe ser mais gentil, não sendo bonzinho, né? Porque o nosso propósito não é tornar as pessoas boazinhas. Agora eu fiz Dale Carnegie, né? Eu não sei, né? Não sei nem dizer o que é. Vou levar um tapa e vou virar a faixa. Sim, aqui. Né? Não, bate na outra aqui também. Bate na outra não, aqui. Agora, porque agora eu fiz Dale Carnegie. Não, para com essa loucura. Né? Eu entender que as pessoas que eu quero melhorar os meus relacionamentos, eu tenho a condição de mudar a mim, e isso impacta diretamente nela para comigo. Sim. E no ambiente. Então, as minhas mudanças de comportamento, eles impactam o ambiente de pessoas ao meu redor. Então, respondendo, né, a pergunta de o que as pessoas têm em comum é isso. Ter bons relacionamentos, se interessar verdadeiramente pelos outros, entusiasmo e equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente cada um deu sua resposta aqui de entusiasmo, né? Mas às vezes, igual você falou, a gente tem altos e baixos, né? Nas fases da vida da gente, normal. No curso da Dale, a gente consegue lá ter esse despertar do entusiasmo? Não sei se eu me fiz entender, porque às vezes eu vou para lá meio cabisbaixo, eu vou procurar, tô lá meio ruim e tal, mas vou fazer o curso. Sim. Lá eu consigo encontrar, eu sei que o entusiasmo, a gente ouviu aqui, é individual, né? Mas às vezes o meu tá lá assim escondidinho, lá eu consigo despertar ele. De que forma que vocês promovem isso? Não sei se essa é a pergunta. Tô querendo aqui uma fórmula que você passa pra gente. Que existe, nem sei se existe isso. Não é nenhuma fórmula, né? Mas é algo inerente e não tem como explicar isso. A única forma de você entender isso é fazendo o treinamento. Né? Porque às vezes eu venho aqui e vou dizer, vai ser assim, mas de um jeito é para ti, do outro jeito é para outro. Para cada pessoa vai ser uma forma de despertar diferente. Né? Então, só vivendo o treinamento, e dentro de sala a gente vê as pessoas sim, né, conseguindo despertar o seu entusiasmo, a sua energia, voltar a produzir a sua emoção. Né? Então, isso acontece, não existe uma fórmula, não existe a forma de explicar. É assim, sim. Porque cada pessoa reage de uma maneira diferente. E se a pessoa não quer despertar, ela não fica em sala. E não é porque a gente manda embora, é porque ela não se sente à vontade num grupo. Porque tu bota uma pessoa no meio de um grupo de 30 pessoas, todo mundo querendo melhorar, todo mundo querendo produzir, todo mundo querendo dar o seu melhor, e eu não quero fazer, cara, automaticamente eu vou me excluindo. Você se exclui. Né? Automaticamente eu vou me excluindo das pessoas e a pessoa cai fora. E tudo ok. Né? Se eu tiver uma turma que não tem uma ou duas pessoas que não pulem fora, que não saiam, que não se incomodem com o treinamento, eu não estou fazendo o meu papel dentro do treinamento. Porque o meu papel é dar uma cutucada. E eu lembro que vocês fazem isso assim, lá no módulo, vou sempre voltar nisso, lá em 2013, no nosso grupo que nós tínhamos na época, eu percebi algumas pessoas assim incomodadas de o tempo inteiro estarem sendo convocadas, porque o tempo inteiro, naquele módulo específico que eu fiz, a gente está sendo convocado. Sim. Ou ir para lá na frente, ou para se posicionar. A verdade é essa, a todo momento a gente está sendo convocado a se posicionar.
E se posicionar é se expor. Se expor, né? claro. E eu, naquele módulo que a gente fez, eu percebia muitas pessoas incomodadas, justamente, a pessoa até abaixava, assim, quando... Fugindo. Fugindo, não vou falar, tá? E é igual você falou, ela mesma vai se excluindo do grupo, né? Eu tive recentemente dando treinamento, e aí nos primeiros dias eu faço um alinhamento, no primeiro encontro, um alinhamento de expectativas. E aí uma pessoa fala, minha meta é falar melhor, é me expressar melhor, é falar em público. E aí na sequência eu falei, vem falar. Não, mas como assim? Não quer falar? Levanta e fala. Não, mas eu falo, tu não quer falar? Não é o teu objetivo? Confia no processo. Né? Te permita, tá, frio na barriga, vai gaguejar, não vai sair do jeito que tu pensou, não vai ser, mas cara, tu tem que se experimentar, porque não adianta eu querer aprender a nadar lendo livro e assistindo o vídeo do YouTube do Michael Phelps. Não. Se eu não pular dentro da piscina, pronto. Né, cara, eu vou tomar água, eu vou tomar caldo, eu vou me afogar, eu não vou dar abraçada igual correta. machado sem cabo. Mas a única maneira que eu tenho de aprender é me experimentando. Não é só lendo livro. O livro é legal, o vídeo é bom, mas pular na piscina é o que faz toda a diferença. Eu sempre faço analogia. Se simplesmente ler livros fosse o suficiente para eu ser uma pessoa bem-sucedida, né? Porque tem gente que bota a meta de ler 30 livros por ano. Mas não aplica aí, nada. O que está aplicando? Às vezes está fazendo só para bonito, para dizer que leu. Falar, olha os livros que eu li esse ano. Mas tu vai conversar com a pessoa, é vazia. Eu tenho um amigo, não vou falar nomes, mas eu tenho um amigo, acho que ele deve ler mais ou menos, acho que deve ler até mais, mas na conversa... Cara, eu admiro essas pessoas, só para ter mas... Pegando outro gancho... Não, só completando. Então, se simplesmente ler livros fosse suficiente para eu ser uma pessoa bem-sucedida, o bibliotecário seria a pessoa mais bem-sucedida do mundo. Senhora. Porque está com todos os livros tá ali em no acesso ali. Com tudo, né? né? Então, não. Tem que pular na piscina e aí a gente vai estar o tempo inteiro cutucando, tentando tirar da zona de conforto, porque é fora da zona de conforto que o negócio acontece. Que anda, né? Cara, tem uma frase da Dale que a gente vê no treinamento, que ela e não, isso não é clichê, não estamos falando isso para aparecer na imagem, não, mas é uma frase que me marca até hoje, martela até hoje. Eu conheço pessoas de ação que sempre terminam, enfim, não vou saber... Conheço pessoas de ação que sempre serão de ação, sabe por quê? Porque sempre terminam aquilo que começam. Né? Então, um dos nossos roteiros era falar sobre disciplina, né? Sobre a iniciativa e a acabativa, né? Então, assim, uma das coisas que eu aprendi muito foi exatamente isso. Ver um livro do cara nadando, mas eu tenho que cair na água. Né? A gente fala isso muito para o nosso time, Érico, mas eu não sei gravar conteúdo. Eu não sei gravar vídeo. Eu falei, cara, só vai. Começa. Cara, só grava. Né? Só inicia. Não, Érico, mas acho que eu quero, cara, só vai. Grava. E posta. Igual eu toco muito nisso, né? Questão da saúde, de estar lá treinando, enfim, ir na academia ou qualquer atividade física. Ela fala, como é que tu faz para poder acordar todo dia de 6 horas da manhã? 5 horas da manhã o Érico tá mandando mensagem no grupo. Vestir a roupa e ir para academia. Eu falei, cara, a única coisa que eu faço, eu vou. Aí ela, Érico, mas como assim, cara? Eu falei, não, cara, eu levanto da cama, troco de roupa, tenho minha leitura ali diária, rápida, e, cara, visto a roupa, tomo pré-treino e vou. Não, mas como assim? Eu falei, cara, eu só faço isso. Existe uma forma... quer ir todos os dias? é a dúvida, né? Não, mas vai. Óbvio que não. Então, o que é a disciplina? Não só dentro da Dale, né? Claro, mas dentro de tudo aquilo que tu vivencia, né? Com vários empresários, né? De você estar ali, manter aquele foco, manter aquela disciplina, né? No caso de gravar um vídeo, no caso dos corretores de imóveis, e só iniciar, né? Essa importância de dar esse primeiro passo. Seja ir para uma academia, seja para gravar um vídeo, seja para falar com uma pessoa de dentro da empresa que você não tem um relacionamento bom. Como é que é essa tua experiência, não só a tua, mas de todas as pessoas que já passaram por isso? Cara, disciplina, velho. Disciplina foi um dos pontos mais importantes que eu aprendi na minha carreira, e aí não foi dentro do treinamento, isso começou desde a infância, na minha formação como ser humano, mas se aperfeiçoou quando eu fui militar, né? Então eu fui militar durante 6 anos, trabalhei na Força Aérea, na base aérea, e um dos pontos mais fortes que ficou foi a questão da disciplina, e eu vi que toda vez que eu tivesse disciplina em relação a determinada postura, comprometimento, meta, resultado, ou alguma coisa que eu queria fazer na minha vida, não tinha como não dar certo. Né? Então, quando eu
eu tomei a decisão de sair da aeronáutica, né, para empreender, para começar alguma coisa, eu não sabia o que era, e aí eu decidi, cara, vou ser vendedor. Naquele dia eu decidi que eu ia ser o melhor vendedor. Mas não porque eu era bom, mas porque eu tinha disciplina. Né? Então, a disciplina ela me ajudou a sair, e na época não tinha YouTube, a gente não tinha acesso à internet, a pegar os manuais dos produtos, da TV, do home theater, do ar-condicionado. Estava lá fazendo mexendo. Era Citylar. Citylar, em Cuiabá. Gente, né? E aí eu levava esses manuais para estudar. Eu levava para estudar por quê? Porque quando o cliente chegasse na minha frente, eu sabia falar sobre o negócio. Né? E eu não sabia vender, aí eu fui fazer o curso da Dale Carnegie de vendas, e isso me ajudou muito, mas essa disciplina de estudar, e aí eu trabalhava em shopping, né? O meu horário era das 10 às 4 da tarde. Cara, na época eu não tinha um pinto para dar água, não tinha filho, não tinha mulher, não tinha nada, então eu dobrava. Ah, mas Rudinei, tu não pode vender fora do teu horário estabelecido lá. Estabelecido. Eu ficava vendendo para os meus colegas. Porque eu queria vender. Para quem trabalhava contigo. Sim, ali. Eu ficava lá, eu não podia vender, eu não podia tirar pedido no meu nome, né? Então, mas eu queria aprender, eu queria, né, botar em prática o negócio, então eu ficava lá vendendo, abordava o cliente, falava, não, eu quero comprar. Falei, vem cá, Érico, você está atendendo alguém? Tem uma vendinha aqui para te tirar o pedido. Né? Então ia passando, mas essa disciplina de querer fazer, de querer aprender, de querer estudar, né, de querer ser alguém, foi o que me trouxe até onde eu estou hoje. Né? Então a disciplina faz uma diferença muito grande. Então a gente vê os empresários hoje que têm disciplina em relação aos processos, o corretor que tem disciplina em relação à sua agenda de prospecção, de ligar, né, de falar com o lead, quando o lead entra o lead até 2 minutos. CRM bem estabelecido. O CRM bem estabelecido. Entrou o lead, liguei para o lead, vai lá no CRM, bota todos os dados do que você conversou com o cara. Na época não existia CRM, meu CRM era um bloquinho, um bloquinho do tamanho do celular. Né, e cada folha era um cliente. Né, cada folha era uma linha do meu CRM. E aí ali eu colocava o que o cara tinha comprado, quando o cara tinha comprado, e eu lembrava sempre, daí na minha agenda, o cara comprou uma TV. Daqui a 15 dias eu ligava para ver se a TV estava funcionando, se estava tudo bem, e quantas vendas eu conseguia agregar a mais, né, de fazer vender alguma coisa a mais, porque o cara comprou, eu fiz uma ligação sem expectativa nenhuma, mas só de saber, tá tudo bem, tá funcionando, entregaram bem, o cara na hora funcionou, lembra, né? Fala, não, putz, eu tô querendo um home theater agora para minha TV. Né? Ou tem alguém para indicar. Tá? Né? E aí aquilo ali, essa disciplina de entrar em contato com o cliente, de atualizar o meu CRM, de disciplina com a minha atividade física, enfim, com o que eu me proponho a fazer e aí começar e terminar, porque eu conheço pessoas de ação que sempre serão de ação, porque terminam aquilo começam, né? Não tem como você não se destacar. Né? Não tem como se destacar. Quando eu fui convidado para vir para o Tocantins, e aí, na verdade não era para o Tocantins, eles me convidaram, quando eu fui para Nova York em 2011, tinha uma oportunidade de expandir, que era naquela época era para expandir o território no Brasil. E aí eu falei que eu queria vir para o Tocantins. E os americanos, eles olharam lá no Google, né, o Tocantins em 2011, cara, não, aqui, infelizmente nós não dá porque não tem demanda, não tem público, não tem perfil, né, para uma franquia da Dale Carnegie. E aí, cara, eu bati o pé, aí eu mostrei, e eles mesmo duvidando, eles não queriam dar a oportunidade. Eu falei, cara, então se vocês não querem me dar o Tocantins, eu não quero nada. E aí esse silêncio como aqui se estabeleceu, foi o que ficou naquela reunião. E aí eles falaram, não, então ok, nós vamos te dar essa oportunidade. E aí, cara, eu lembro que eu vim pra cá, e no meu primeiro final de semana eu peguei o carro, enchi o tanque, num domingo, fiz o meu chimarrão, né, como bom gaúcho, e saí rodando a cidade. Rodando a cidade, passava na frente de uma empresa grande, JL Meurer, aqui. JP Arquitetura, aqui. Fabiano Parafuso, aqui. E aí eu fiz uma lista de todos os clientes que eu queria visitar na próxima semana, né, e aí eu fiz a minha agenda no domingo lá, cara, naquela semana eu fiz todas as visitas dos nomes das empresas que eu queria. E assim, ó, eu lembro como batendo em porta por porta com a maior cara de pau do mundo, não tendo escritório, meu escritório era o carro, eu ficava dentro, né, a hora que eu não tinha onde ir, eu parava embaixo de uma árvore, falava, cara, quem é o próximo? Quem é o próximo? Quem é o próximo? Quem é o próximo? E às vezes as pessoas querem ter resultado da noite pro dia.
Né? Então, se eu não tenho disciplina, se eu não construir um Cara, isso é negócio, não vai dar certo. Porque às vezes a gente olha essa galera da internet, os influencers, youtubers, e claro que tem cara que vira muito Sim, rápido, o cara, né, viraliza, tá? viraliza, e às vezes um negocinho faz o cara se tornar Sim. milionário. É. Mas é 1 em 1 milhão. E o que a gente está vendo nessa nossa juventude é que todo mundo quer fazer isso agora. Tu oferece um trabalho pro cara e o cara já quer, mas quanto que tu ganha? Como é que eu faço para ser teu sócio? Né? Não, eu também quero ganhar tanto assim. E o cara ele não quer construir, ele só quer o resultado. Né? Então, se eu não construir, se eu não fizer o beabá, o passo por passo, uma coisinha de cada vez, a chance de eu chegar lá em cima é muito pequena. Né? E a gente está vendo uma geração aí que está vindo que eles só querem o resultado, mas não querem construir resultados. E acaba sendo um resultado muito passageiro, né? Porque não foi criado ali com uma estrutura. É o alicerce do prédio, o alicerce da exato. casa, né? Se não fizer, daqui a pouco a rachadura começa a aparecer, né? E a maquiagem vem, mas a rachadura ela continua ali. Rodrigo, o que você falou, eu lembrei agora, Ademar. A gente tem um problema dentro do mercado imobiliário que é o seguinte. Existem os imóveis na cidade, né? E você falou de bater em porta, que eu lembro a sua cara de frente para mim, lá numa salinha, lá no escritório, né? Nunca tinha te conhecido Ali e na tal. 106. Lá na 106. Norte. Em frente a Multicores Papelaria. Isso, lá mesmo. Seu Valdemar foi o cliente 01 do Tocantins. Isso. E era uma salinha lá, e você chegou lá. Cara, eu acho que o Rodrigo da Rafaela, na época, falou de mim, e você foi lá, nunca tinha me visto e tal, e foi lá, e aí eu lembro disso até hoje. E aí a gente tem um problema dentro do mercado imobiliário, que existem os imóveis, e aí o cara vai lá, recebe a indicação de alguém, e aí o proprietário do imóvel fala, ó, eu tenho essas fotos aqui, o imóvel está à disposição no mercado, e, por favor, se você puder anunciar no teu portfólio, aí o corretor, tudo bem, eu quero. Simplesmente, o corretor ele não quer ir no imóvel. Ele quer pegar as fotos do proprietário, colocar no sistema e simplesmente pegar a descrição que o proprietário fez. Que o proprietário fez. E ele anunciar o imóvel. Já aconteceu. Eu falei, cara, beleza. E como é que é esse imóvel? É legal, bem construído, novo? Eu não fui lá, mas eu digo... As fotos aqui, ó. Mas eu digo, mas essas fotos aqui? Não, foi o proprietário que me passou. Aí eu digo, beleza, tá, as fotos estão legais, outras são horríveis. Sim. O conteúdo digital péssimo. Mas como é que é lá? Como é que é a rua lá desse imóvel? Não, eu peguei de indicação de alguém, eu não fui até lá. Eu falei, como é que é? E Tu você tá quer querendo vender? Tu tá querendo colocar esse imóvel no nosso portfólio sem tu ter ido no imóvel? Não, mas peraí. Então, assim, cara, desculpa, mas é a preguiça. É uma coisa Entendeu? fácil. É de não querer bater na porta. É isso aí, de não velho. querer ir no imóvel, conhecer em loco a rua que esse imóvel tá, se tem um lote vazio, se tem uma construção. Então, assim, essa questão da disciplina, né, e da vontade de querer fazer, da proatividade, Do entusiasmo. da energia de fazer aquilo. Mas, Érico, dá trabalho, velho. Dá muito. Dá trabalho ir pra rua. Dá trabalho pegar o sol do Tocantins. Dá trabalho, custa caro botar R$20 de gasolina para eu ir visitar um imóvel. As pessoas não querem isso. Ela Elas quer querem resultado. quer o negócio pronto. Só quer o negócio pronto para ver se tem algum resultado. E não vai ter. Às vezes até dá sorte. Né? Mas os caras que realmente se destacam, e aí eu tenho N exemplos no mercado imobiliário, você é um deles, né? Pega os meninos da Casa 63, os meninos da... Agora vai me fugir os nomes de todo mundo, eu não vou citar nome por nome aqui, mas todos os diretores de imobiliárias hoje fizeram treinamento. E não é à toa que os caras estão super bem sucedidos. Né? E aí tu pega um corretor, falou, cara, faz o treinamento. Quantas vezes eu já fiz reunião com a tua equipe, Érico? Não. Quantas vezes eu já fiz reunião com equipes de imobiliária e falando do treinamento e as oportunidades? Quantos vão fazer? E é engraçado, né, que ele fala assim, eu falo, cara, Faz, velho. tu me acha um bom exemplo? Os caras, porra, Érico, não sei o que. Eu falei, cara, mas eu só fiz. Eu fui lá e fiz. Do teu bolso, óbvio que foi do meu bolso. Claro. Na época que estava folgado, era vista. Na época que não estava, era parcelado no cartão. Mas eu fiz, cara. Se tu acha que eu tenho um resultado até hoje, é porque a gente sempre fala isso aí. Sei lá, tem um apartamento investido em treinamento, que eu fiz até hoje. Pois é. Quantas vezes eu te vi viajando para fora do estado, para São Paulo, para Florianópolis, para Goiânia, para PQP, para estudar, velho. Para fazer curso, para melhorar. E os caras não querem fazer isso.
Não querem investir. Dentro da Dale, tem algum módulo? Eu sei que tem vários, você fez 8 lá, né? 8 treinamentos. Tem assim, eu posso ir, por exemplo, procurar vocês para fazer um módulo específico, um módulo menor, como é que funciona? Eu tenho que fazer tudo, como é que funcionam os módulos lá dentro? Tá, então nós temos vários... Vamos falar um específico que a gente está falando do mercado imobiliário, vamos falar para corretor de imóveis. Eu sei que não vai ter um específico para corretores de imóveis, mas tem algum voltado para venda, um módulo menor? Sim. Nós fizemos esse final de semana, inclusive, acabou de acontecer, o treinamento de negociação. Que é um treinamento de 2 dias. O Igor fez, né? O Igor fez. Um treinamento de 2 dias. Né? O Igor já fez todos os treinamentos também. Então, é um treinamento de 2 dias, todo focado no processo de negociação. E a maioria das pessoas não sabe negociar. Ele sabe oferecer o produto, fala do produto, leva lá no decorado, mostra, né? E aí a pessoa até se encanta. Né? Porque tu entra num decorado, dependendo do que a pessoa se encanta. Sim, se vê morando lá. Né? Aí agora vamos sentar na mesa, vamos negociar. É onde a maioria dos vendedores deixa dinheiro na mesa e perde, porque não sabe negociar. Porque vender, né, ele já é quase que inerente. Se o cara está no mercado, ele já aprende a vender. Né, naturalmente. Claro que tem que desenvolver ainda muito, tem que algumas partes da venda. Então nós temos um treinamento de vendas que trabalha o passo a passo da venda, e nós temos um treinamento de negociação que te dá ferramenta para você saber negociar. Entendi. Né? Para entender quem está sentado no outro lado da mesa, para saber como lidar com uma objeção do cara, para a hora que ele começa a pedir desconto demais, começa a te apertar, tu saber como lidar com esse tipo de situação. Né? A hora que o cara fica meio estressado, tu saber lidar com o estresse da pessoa também. Então, se eu quero melhorar, cara, um treinamento barato, velho. Barato. E as pessoas que se pagam na outra semana. E o cara não quer fazer. Porque, eu já sei fazer isso. Eu já sei fazer isso. Eu já sei fazer. Né? Eu abro o YouTube e eu aprendo a negociar. Sim, né? Aí tem o treinamento de vendas. O treinamento de vendas já dura 8 semanas, então já é um treinamento um pouquinho mais robusto. E tem o treinamento do Dale Carnegie Course, que é o treinamento que dura 3 meses. E tem o treinamento de apresentações de alto impacto, que são 3 dias. Né? Então, sim, nós temos vários tipos de treinamentos com propósitos diferentes, com durações diferentes, mas que todos eles vão se complementando e me tornando uma pessoa com muito mais habilidade para rodar em vários ambientes. Né? Entendi. Produção, como é que estamos aí? Deu? Tá estourando. Tempo estourado. Então. Tá tão bom o papo, né? De manhã, o Jonatas falou, são 45 minutos. Eu falei, cara, é muito tempo, velho. Ninguém fala tudo isso. Vai dar quanto? 1 hora aqui e a gente não falou quase nada. Não falou nada ainda. Não falou nada. Chegou a hora das perguntas? Não. Pode ser? Mas antes, vamos fazer assim, um antes, pergunta e um depois. Vamos lá. Tudo que a gente falou, de liderança, de disciplina, de performance, né, de negócio, de relacionamento, vamos pedir algo impossível de se dar, mas a gente tem que pedir. Dentro de tudo isso que a gente falou, o que para você é o mais essencial para que eu esteja aqui e alcance os resultados para eu poder chegar até aqui, ou seja, alcançar essa tão sonhada e linda alta performance. Sei lá, ou numa frase ou em 3 palavras, assim, vamos rapidão. Começar de novo o podcast. É verdade, mais 1 hora. Mas assim, de forma muito resumida, o que você acha que as pessoas que estão nos vendo, os corretores, os parceiros, cara, eu estou assim, eu queria melhorar meus resultados, eu queria ter mais uma performance mais apurada. Breve, que mais você poderia falar pra gente? 2 pontos. De uma frase do Dale Carnegie, paixão em ajudar pessoas. Então, quando eu tenho paixão em ajudar as pessoas e eu me dedico para as pessoas, eu faço isso de coração, de querer te ajudar, de fazer sem esperar nada em troca, né, e eu me dedico, porque quantas vezes eu já vi o Érico dando treinamento? Quantas vezes eu já vi o Érico ajudando outros corretores? Quantas vezes eu já vi o Érico indicando pessoas para nós? E aí acaba a gente indica também. Então, quando eu tenho paixão em ajudar as pessoas, eu faço isso de coração, né, automaticamente o mundo te manda de volta, né, e as coisas acontecem. E aí tem até um livro do Joel J, que é O Sucesso é Treinável. Né? Então, se eu, de alguma maneira, treino, busco melhorar, busco evoluir, invisto na minha carreira, porque às vezes eu vejo um corretor, ele pegou uma bolada de um imóvel que ele vendeu. Vai lá, vendi um imóvel, peguei 50 mil. Qual é a primeira coisa que eu vejo que muitos fazem?
Troca de carro. Troca de carro. Compra um celular Compra um celular. de 5 mil, 7 mil. 11 mil. E ok, o celular é importante porque se torna uma ferramenta de trabalho. Cara, mas não adianta eu fazer a embalagem... Novamente, de novo, não adianta eu mexer na embalagem e não ter conteúdo, cara. Sim. Então, o sucesso é treinável e aí eu tenho que investir na minha carreira. E eu digo que toda pessoa ela é um seu próprio CNPJ. Então, eu sou o meu CNPJ. Independente de eu ser funcionário, né, de eu ser funcionário, de eu ser estagiário, de eu ser contratado recentemente, de eu ser um gerente ou de eu ser dono de um negócio. Eu sou um CNPJ. Sim. E carrego o meu CPF junto. Se eu me vejo como uma empresa, como um CNPJ, e toda empresa a gente deve investir nela para depois ter resultado, né? Então, para abrir uma empresa, eu tenho que investir em estrutura física, eu tenho que pagar a taxa para abrir, eu tenho que isso e aquilo. Cara, por que eu não invisto nesse CNPJ aqui? Que é o mais importante. Que vai gerar os resultados que eu quero para a minha vida, para eu trocar de casa, para eu comprar um carro, para eu viajar, para eu dar uma condição melhor para minha família. Então, investe em ti, velho. Então, o sucesso é treinável nesse ponto. Eu tenho que investir em mim para colher frutos. Então, acho que esses 2 pontos aí, no meu ponto de vista, treinar, investimento em negócios e paixão em ajudar pessoas, isso por si só já te faz dar um próximo passo, já te diferencia da grande maioria. Perfeito. Legal. Mas chegamos nos... Perguntas. Rodinei, detalhe. Esse é um momento para poder... Que assim... Rodinei Moreira, trainer do Dale Carnegie, CEO aqui do Tocantins e tal, e vê muitos vídeos ali na CIPA, vice-presidente. Vice-presidente, conectado. Mas às vezes as pessoas querem conhecer um pouco mais. Rodinei por Rodinei. Rodinei. É quase de frente com a Gabi, mas conhecer um pouco, né? Quebrar o gelo. Ademar. Tenho até medo. Não, eu também confesso que eu também não vi nenhuma dessas perguntas aqui. O pessoal mandou. Hoje não. No último episódio tivemos algumas revelações. Perguntas legais. Bora ver se pode fazer. E se não souber responder? Ah, legal. Essa aqui foi, mas vamos lá. Quer ler? Não, pode ler. Ele tentando ver atrás. Você acha que a espiritualidade é importante para o ser humano? É fundamental. Né? Eu venho de uma família católica e eu nunca, até então, até conhecer a minha esposa Fernanda Baca, né? Eu não frequentava igreja. E ok, tá tudo bem. Né? Igreja é o templo ali mesmo. Igreja. Igreja. Né? Que era eu só era católico, mas não tinha como. E aí, quando nós casamos e o padre falou, a cama do casal é o altar, né, do casal. Sim. Então, se ali vocês têm um problema... É ali que vocês se resolvem. Não durmam de bunda um para o outro. Né? Resolvam os seus problemas ali. E a partir dali, eu também comecei a fazer um movimento de ir para a minha igreja. No meu caso, é uma igreja católica, mas cada um dentro do seu templo, e da sua cultura e da sua religião. Mas se eu tenho uma espiritualidade, né, de acreditar num ser superior, de me relacionar com ele, né, de ter essa força dentro de mim, e aí né, conecta com entusiasmo. Cara, não tem como não dar certo. Né? Hoje eu faço um papel pessoal de participar da igreja, né, de participar da pastoral. Então, o Érico, eu sei que faz parte também da pastoral dentro da nossa igreja católica aqui de Palmas, da catedral. Então, quando eu me aproximo de Deus, seja lá qual for o seu Deus, né, de novo, o propósito não é falar de religião, mas quando eu tenho essa crença nesse ser superior, seja lá o que eu acho, as coisas, os caminhos começam a se abrir para mim. Né? Então, é fundamental, eu acredito, e se eu cheguei onde eu cheguei é porque, de alguma maneira, eu tenho uma crença, algo maior do que eu dentro de mim, que eu acredito que eu corro atrás, e do qual, quando o negócio está feio, quando o negócio está bom e quando o negócio está feio. Deus, na alegria e na tristeza, que nem no casamento. Né? Me relacionar em todos os momentos da minha vida. Bora para mais uma. Deixa eu pegar aqui. Vou ser mais curto nas respostas. Não, rapaz. Deixa eu ver aqui. Essa é bem legal. Eu fiquei pensando, é difícil. O que você mais gosta na sua rotina? Tá com os meus filhos em casa. Ah, legal, bacana. Quantos são? São 2, a Marina e o Murilo. Que idade? Né, 9 e 4. Pelo que eu conheço, chimarrão, os meninos ali correndo. Aquela peça de picanha, tibone. Cara, domingo é o dia assim da minha semana que eu mais amo, velho. Que eu acordo cedo, faço meu chimarrão, né, dou uma pensada na vida, a hora do chimarrão é a hora de dar uma
uma refletida nas coisas, e domingo é o dia que eu tenho mais tempo tranquilo para isso. Eu acordo mais cedo, né? As crianças estão dormindo, daqui a pouco eu já vou fazer meu churrasquinho, vou brincar com as crianças, vamos entrar na piscina. Então é o dia que, assim, que eu contemplo os resultados da semana. Falo, cara, a semana foi top, ou a semana foi uma M, né? Mas essa próxima semana pode ser melhor ou pode ser diferente. Então ali é o momento que eu tenho para mim mesmo de renovar as minhas energias, fazendo as coisas que eu gosto, com as pessoas que eu amo, né? Levando alguns amigos para dentro de casa. Eu levo poucos amigos, até faz tempo que eu estou precisando levar um amigo para dentro de casa, mas ele também não me convida para ir na casa dele. Mas enfim, fica aqui, ó. Polêmica. Né? Mas fica aí, aqui o convite mútuo. mas daí a responsabilidade, a culpa é minha, né? Porque você pode fazer mais amigos em 2 meses se interessando verdadeiramente pelas pessoas do que em 2 anos esperando que elas se interessem por você. Né? Então eu tenho que dar o primeiro passo. A culpa é minha. Nós vamos fazer um churrasco lá em casa. Marcado aqui. Tem tempo para mais uma? Então, mais só uma. mais uma. Deixa eu pegar. Eu tô me sentindo assim. Deixa eu ler uma. Eu tô me sentindo a Xuxa, assim, Deixa eu jogando a ler carta uma, assim né? pra cima. Vai lá. Essa aqui bem parecida com essa outra. Ah, mas vai parecer que é que. É, vai, o que- próxima. Vamos para a próxima. Bem parecida. É bem muito parecida. parecida? O que, Deixa eu ver. o que você gosta de fazer. É parecida. Mas é a mesma coisa? É. Não. Bom, eu sei que você tem muitos, né? Mas eu queria que você falasse, assim, um pouquinho dos seus hobbies. Tipo 1 ou 2 que você... Que é assim, cara, eu gosto de fazer isso. Eu sei que churrasco você gosta. Um já falou aqui. Cara, já tive muito mais. Né? Ultimamente, o meu hobby é planejar e organizar o meu futuro, né? Em função dos novos desafios que estão aparecendo aí. Mas uma das coisas que eu gosto, assim, e agora que eu não estou fazendo porque a minha bicicleta quebrou, era andar de bicicleta. Né? Era se conectar com o ambiente, se conectar com a energia do mundo. Fazer trilha, subir a serra, rodar a serra, rodar o interior da cidade. Cara, é um negócio que eu amo, né? É andar de bicicleta e ir pro negócio, rodar. Respirar. Né? Respirar o ar puro. Então, isso é uma das coisas que eu gosto e que nesse momento também fazendo falta e que eu preciso fazer. Né? Outra coisa é ficar com a família, fazer churrasco e tal. Amo viajar. Então, esse ano a gente tem pelo menos 4, já fez 2 viagens internacionais. Cara, você não tá rodando, nem, velho? Já fiz 2 viagens internacionais esse ano, tem mais 3 ainda para fazer. Então, a gente tem mais... Esse ano eu vou conhecer o Vietnã. Caramba! Nós vamos ter uma convenção da Dale no Vietnã. Ontem eu estava olhando lá no YouTube, pesquisando sobre o Vietnã, porque a gente pensa em Vietnã, pensa em guerra, né? Guerra. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Já teve, já foi. Já né? foi. Mas hoje é um dos principais destinos turísticos que está tendo. Então, é uma das viagens que a gente tem. Então, é um hobby. Eu falo para a Fernanda que muitas vezes eu prefiro deixar de investir em outras coisas e vamos fazer uma viagem. Porque a viagem, cara, tu desconecta, Ela tá aqui, né, ela não me tira, ninguém me tira. Né? É uma experiência que fica contigo, né? Então esse é um dos hobbies aí que a gente tem e que eu adoro. Legal. Show. Produção, mais uma? Mais uma. Mais uma. Ó. Se deixar, a gente vai ler todas aqui. essa A saideira. é a saideira. Saideira. Então pronto. Tá. Senão o povo que está nos assistindo não vai querer nem ficar todo esse tempo assistindo. Mas aqui parece que ele já respondeu isso aqui. Mais uma pergunta. Vai. Às vezes vamos trazer um outro. Não, fora Fora. Boa. churrasco. Ah, meu Deus. Qual a comida, assim, que o Rudy não pode faltar na mesa? Você sabe que aqui é esse momento para as pessoas te conhecerem. Se conhecer. Rudinei por Rudinei. Cara, tudo tá meio que ligado no churrasco. Churrasco. Né? O carreteiro é do resto do churrasco. Né? Então sobrou o churrasco, pica a carne e faz o carreteiro. A salada e maionese da Fernanda é maravilhosa, então que faz parte do churrasco. Tudo que permeia ali Tudo que permeia ali o churrasco, churrasco. né? Então cara, é o que eu gosto, velho. É o que eu gosto. Gosto de macarrão, gosto de lasanha, eu não gosto de piqui.
Polêmica. Então, vou convidar o Rodinei. A gente vai editar, como ele falando, eu gosto de Pequi. A gente vai mudar. Pode defender, também não gosto. Não consegui. Cara, Fiz esforço, mas não eu consegui. gosto, você acredita? Eu sou um paulistano que aprendeu. Não consegui aprender a gostar, então... Eu gosto. Então, se for me convidar, vamos fazer outra coisa. Tudo bem, tá? Tranquilo. Anotem aí vocês para convidar o Perfeito. Rodinei. Produção? Fechamos, falamos Meu irmão, tudo. muito obrigado mais uma vez pelo aceito. Eu sei que chegou de viagem aí, o bicho deve estar pegando lá na empresa, mas separar esse tempo aí eu sei que não é fácil. Agradeço de coração por todos esses anos que nós estamos juntos. Você sabe que esse projeto do podcast Fora da Casinha é um projeto que eu tinha muita vontade. Rapaz, esse Érico virou essa palmas para fazer isso aqui acontecer. Não é de hoje que a gente tem esse interesse. Você me conhece, sabe o quanto que eu gosto de compartilhar conhecimento. Ontem a gente fez aquele treinamento sobre investimento lá no escritório. Viu, produção? Aí uma corretora que é antiga nossa, que era antiga da nossa equipe, e ela falou assim, Érico, eu quero participar. Eu falei, cara, esse treinamento aqui é para o nosso time, ele é exclusivo. Não, mas eu sei que você está falando. Eu falei, cara, é exclusividade para o nosso time. Então, né? Então isso é muito bom e é um projeto que não para de crescer, né, Ademar? Graças apenas a Deus. No início. Graças E não é à toa que não e pioneiro aqui no estado. Pioneiro aqui no estado e do mercado imobiliário, sim, obviamente, sim, é. né? E, enfim, é isso. Obrigado de coração. Obrigado, cara. E sabe que eu sei que você tem inúmeros projetos, mas não tenho dúvida nenhuma que já deu certo. Né? Eu não estou abrindo muito ainda para o público, né? Mas Mas fica ali, né? Os mais próximos, os mais amigos, a gente já compartilhou os nossos próximos desafios. E quer queira, quer não, isso mexe com o emocional da gente também. É um puta de um desafio. E aí hoje eu cheguei em casa meio-dia, louco de dor de cabeça, velho. E aí eu falei pra Fer, vai pro escritório, eu vou dormir um pouquinho, porque eu não sei se é fome, se eu dormir pouco essa noite, se é do fuso horário da viagem. Que você estava em Guarulhos ontem? Estava em Guarulhos ontem, enfim, né? E aí deu 2h30, eu louco de dor de cabeça, eu até mandei uma mensagem pra Fer, que bom que ela não viu, né? Eu falei, Fer, vai no meu lugar, porque eu não posso falhar com o Érico. Né? Porque o Érico é um cara que eu admiro tanto, já tinha me convidado, e eu de jeito nenhum vou falhar com ele. Vai! E deu 2h30, deu 2h40, 2h45, e ela não viu a mensagem, aí eu botei a roupa e vou, né? Porque eu estava em casa, louco de dor de cabeça. Imagina se não tivesse. Rapaz, isso é uma máquina. E vir para cá, bater papo, falar com pessoas legais, descontrair, né? Tá no meio de uma energia boa. Cadê a dor de cabeça? Tomou Doril, a dor sumiu, né? Fazendo a propaganda aqui, mas realmente a dor de cabeça se foi, né? Porque mantenha-se ocupado. Sim. Mantenha-se ocupado. E se eu tivesse ficado em casa, talvez eu continuaria com dor de cabeça. Então, obrigado para vocês dois, né, por terem me proporcionado esse momento aqui, porque para mim também é bom para a gente olhar de onde a gente veio, né, o que a gente fez e para onde a gente vai. Então, essas trocas aqui, essas conversas são muito legais. Legal. Parabéns pela oportunidade que você está dando para as pessoas, pelo esse empreendedorismo que vocês têm, né, por essa inovação de querer levar esse conhecimento que vocês têm para o público, né, então é notável isso. Então, e que você possa estar comigo em outros continentes, numa próxima oportunidade. Já rolou 2 convites aqui. 2 convites. Já local, ficou aí marcado o churrasco. Vai sair. E internacional. E um convite internacional aí também. E onde é que as pessoas acham a Dale? No nosso Instagram, @Dale Carnegie Tocantins. Então, se você entrar lá, Dale Carnegie Tocantins, você vai conhecer um pouquinho do nosso trabalho profissional. @Rodinei Moreira, Rodinei com Y no final, com DI. Moreira, você vai conhecer um pouquinho mais da minha vida pessoal também, né, e também do nosso trabalho. Então, nesses dois perfis, você conhece um pouquinho mais do nosso trabalho, e aí tem os nossos sites, dalecarnegie.com.br, portal Dale Carnegie, então, e é por aí mesmo. Show. Meu amigo, pega aquela caneca ali, por favor. Essa caneca, ela representa muita coisa pra gente, né? Por mais que seja clichê, né? Por mais que seja tradicional, mas é um presente nosso. Oh, que legal. Essa caneca é sua. E quando você estiver ali em casa ou no escritório, tiver a oportunidade de tomar uma água, um chopp, sei lá, o que quer que seja, um café de manhã cedo, você possa pensar assim, qual é o meu próximo passo para eu poder pensar
fora da casinha. Show! Tá, Obrigado, então, pessoal. Deus Um te abraço abençoe. para todo mundo. Um abraço para quem tá nos assistindo até agora. Ficou aí 1h10 Era pra minutos. ser 40. 1h10 minutos. Muito obrigado. Né? Se você tá aqui até agora, é porque você quer ser uma pessoa diferente. Então, bora pensar fora da casinha. Show, obrigado. Valeu, Até pessoal. mais, valeu, Até a até mais. próxima. Tchau, tchau.